Estou aqui para fazer algumas apresentações, né, dos meus colegas, dos professores, e em comemoração também, né, ao nosso Dia do Meio Ambiente, que é hoje. A live de hoje, ela é basicamente para tratar das experiências, né, que os nossos profissionais de geografia estão tendo no mercado de trabalho, tanto numa experiência profissional também, né, de estágio profissional, na iniciativa privada, que nós temos um acadêmico, né, que é o Everton, e basicamente, então, para apresentar essas relações e propor uma discussão, né, mais informalzinha depois. Aí. Então, vão prestando atenção, anotando perguntas, mandando no chat, e daí ao longo da live eu vou selecionando, e daí a gente vai conversando mais no final, beleza? Todos conseguem me ouvir bem, bem certinho, só para ter certeza. Então, para fazer uma breve apresentação da nossa região, para quem não está familiarizado, nós estamos inseridos na região dos Campos Gerais. Os Campos Gerais é uma área riquíssima em biodiversidade, em geodiversidade, então nós temos exemplares de fauna, flora, as nossas cavernas, é um patrimônio geológico muito rico, e para estar fazendo, né, uma ilustração, né, da nossa região, a gente convidou alguns egressos, que no caso o Harrison, a Camila, o Everton, que ainda é nosso acadêmico, nosso colega, e a Diele, que vai apresentar. Tem também uma apresentação do professor Isonel, vai ser mais para o finalzinho, mas a gente vai estar conversandinho aí ao longo da live, beleza? Então, a professora Lígia, não sei se já falou dos silos, não, né? Não. Não? Então, eu vou passar a palavra um pouco para a professora Lígia, ela vai apresentar brevemente e depois eu faço a apresentação dos colegas. Tá bom, professora Lígia? Boa noite a todos. Estamos nós aqui no nosso isolamento, tentando encurtar distâncias. Vamos, então, hoje agradecer por mais um dia que nós podemos nos encontrar, podemos nos preparar, vencer todas essas dificuldades. E eu gostaria, então, de agradecer a presença dos ex-alunos, os egressos da licenciatura, pessoal do bacharelado que está aí com a gente, e aquele povo de fora que também veio para cá, no caso da Diele, que veio de Alfenas, Minas Gerais, fazer o mestrado e doutorado, e hoje também representa a UEPG. Tá? E agradecer ao convite aceito pelo professor Isonel, para mostrar um pouco da sua pesquisa em relação às questões ambientais que envolvem a região dos Campos Gerais. Eu acho que é isso. Se você quiser apresentar todos, eu posso começar com a minha apresentação. Vamos ver se eu consigo, né? Eu queria dizer algumas coisas antes de fazer a apresentação, que quando a gente pensa em toda essa riqueza dos Campos Gerais, né, que vem desde o Rio Iguaçu até o Rio das Cinzas, tendo o nosso Rio Tibagi, o Pitangui aqui como nossas fontes de abastecimento hoje, e já em estado bastante precário, né, dada a essa estiagem que nós estamos passando, me lembrei de comentar um pouco sobre isso, porque os rios fazem parte da nossa vida, e se nós formos olhar um pouco a história da civilização humana, sejam eles as civilizações clássicas ou os pré-colombianos, nós vamos ver que sempre há um rio na história dessas civilizações, tendo visto que a água é a sua base de sobrevivência. Nesse sentido, dentro da UEPG, como estrangeira, né, vindo para cá em 2007, eu me dediquei a fazer coisas que eu já tinha feito antes nos outros estabelecimentos de ensino que eu trabalhava, e principalmente porque, durante algum tempo, a gente ficou envolvido com o Plano Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e encontramos aqui bastante coisa para fazer. E entre os trabalhos de iniciação científica, algumas orientações no pós-graduação, nós trabalhamos com rios, e eu aprendi a gostar dos rios
da região dos Campos Gerais, seja o Taquaral, lá em São Mateus, seja o São João, em Carambeí, seja o Rio Capivari, lá em Jaguariaíva, onde a gente também foi fazer um trabalho, ou os nossos rios urbanos, né, os nossos tão sofridos rios urbanos, e, em cima disso, eu queria trabalhar um pouquinho essa questão de... não sei se vocês têm que me avisar se estão vendo. Conseguem ver as imagens ou não, Judite? Ainda não, prof. Ainda não? Ainda Então, não. aqui eu vou tentar apresentar aqui numa janela. Então, vamos ver o que eu consigo aqui. Olha, talvez, não sei se eu vou conseguir, mas eu queria lembrar que nós temos no centro de Ponta Grossa, na região central de Ponta Grossa, 12 nascentes. Eu não vou conseguir, eu acho. Apareceu? Apareceu a gente. Ainda? Uhum. Oh, Talvez se mudar para apresentação. eu não estou conseguindo aqui. Aí eu vou gastar um tempão em cima disso aqui. Isso que a gente testou, né? Então, vamos lá. Acontece. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não? Ainda não, está aparecendo a gente ainda. Ah, meu Deus. Bom, então eu vou tentar falar e depois a gente, durante a explicação geral, eu... Se conseguir me dizer, Ainda não. ele diz que está compartilhado. Bom, eu queria fazer algumas reflexões rápidas, porque nós temos muitos assuntos interessantes. Então, começando, eu gostaria de lembrar que o nosso tema hoje é pensar rios e cidade. Nesse sentido, eu gostaria de ler de lembrar palavras de Péricles, um grego, um político grego, 490 a 429 anos antes de Cristo, quando ele diz que sentimos dentro de nós uma preocupação constante, não só pela nossa casa, como também pela nossa cidade. Embora estejamos voltados para ocupações diferentes, todos nós temos uma opinião própria acerca dos problemas da cidade. Todo aquele que não participa de questões dessa natureza é considerado entre nós um mau cidadão, um cidadão silencioso. Somos nós que decidimos sobre tais assuntos, ou pelo menos refletimos profundamente sobre eles. Acho que essa é uma afirmativa bastante importante quando nós pensamos no que estamos vivendo, nos problemas todos, e mais essa questão ambiental, a questão dos nossos rios. Por outro lado, é bom lembrar o que disse Mário Quintana, né, que os rios são caminhos mais antigos que a redondeza da terra. Eles descem horizonte, seguem sozinhos até o mar. E a bela asa que, em pleno voo entre o partir e o chegar, sem se importar com fronteiras, por mais que tenhamos limites, né, eles vão um dia de parar. Nesse sentido, eu perguntaria o que é um rio do ponto de vista da geografia e, mais especificamente, do ponto de vista da geomorfologia que eu trabalho, e o que é uma cidade e de que maneira rio e cidade convivem. Então, nesse sentido, nós temos que lembrar rapidamente daquelas aulas de hidrologia com a professora Silvia, ou de geomorfologia comigo, ou de hidrologia com o professor Henrique, que o rio é qualquer linha ou curso d'água permanente, temporário ou efêmero, que é capaz de erodir, transportar, depositar a sua carga. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma fonte de vida, ele é um ecossistema. E dentro de uma cidade, os rios deveriam ser, o que Smith vai dizer em 2019, que é um elemento determinante da paisagem urbana,
que molda, num primeiro momento, a organização das cidades, mas que, com o avanço da engenharia, acabou sendo moldado por ela. Dentro desse questionamento e dessa visão, nós, então, estamos fazendo, desde 2018, um pequeno levantamento sobre a condição geomorfológica dos rios dentro da área urbana de Ponta Grossa. O trabalho começou com a Carolina Ribeiro e agora continua com o Marcelo, fazendo levantamentos que foram interrompidos pela pandemia, onde a gente tem os dados gerais sobre o que temos de rios e nascentes e como elas estão. E dentro desse sentido, nós levantamos, junto com a carta topográfica e com os dados gerais, um total de 345 quilômetros de rios dentro da cidade, né? Para uma área de 199 quilômetros de área de bacia hidrográfica, sendo que dentro desses nós temos no centro da cidade, a partir da Sanepar, ali perto do cemitério, nós fizemos um levantamento num raio de 3 quilômetros, aonde nós conseguimos identificar, uma pena que eu não vou conseguir mostrar o mapa, nós conseguimos identificar que 12% dos canais de primeira ordem ou as nascentes estão invisíveis. Então, nós estamos fazendo uma classificação para os rios em Ponta Grossa como sendo rios visíveis, rios invisíveis e rios interrompidos. Os rios visíveis seriam aqueles que têm a sua capacidade de erodir, transportar e depositar sem nenhuma interrupção, independente da qualidade da água, da qualidade do seu ecossistema. E, por outro lado, nós temos quase 4% de canais só no centro da cidade que estão interrompidos, ou seja, de alguma maneira eles não estão conseguindo exercer a sua função geomorfológica. E, por outro lado, também tem afeto à sua função ecossistêmica. Dentro dessa ideia, nós, então, lançamos uma pergunta no dia de hoje: como nós, cidadãos conscientes como somos, geógrafos como nos comportamos, que estamos fazendo e de que maneira nós estamos trabalhando a questão dos rios dentro da área urbana, se nós lembrarmos que eles são as veias, muitas vezes, que alimentam as nossas áreas de abastecimento, mas também, por outro lado, são aquilo que a gente chama de canais de escoamento para os nossos dejetos, os nossos efluentes, os nossos resíduos sólidos. Conversando desde 2007 com os alunos e com os moradores ribeirinhos em Ponta Grossa, nós descobrimos que 90% das pessoas que nós conversamos não reconhecem nenhum dos canais fluviais de Ponta Grossa como rios. Eles desconhecem os seus nomes e eles desconhecem a sua função de rio. Eles se referem a eles como sendo apenas um canal aonde está sendo escoado todo o produto que é descartado das suas casas, das suas lojas, dos seus terrenos. Então, no dia de hoje, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso e prometer que nós vamos avançar com essa pesquisa e levar algum tipo de resultado para os alunos, para a sociedade e, quem sabe, até levarmos alguns dados desses para sensibilizar os nossos gestores. Era isso, lamento não conseguir passar as transparências onde eu queria mostrar os mapas, mas talvez depois a gente consiga. Por enquanto, obrigado e desejo a todos vocês uma boa conferência, um bom trabalho. Obrigada, Judite. Nada, prof. Acho que você tem que tirar a sua apresentação daí da tela. Por quê? Ela não apareceu? Não, é que ela tá aparecendo eu, na verdade. Ah, tá.
Isso? Saiu? Não. Agora saiu. Tá bem certinho. Então, pessoal, vamos continuar. Então, para falar um pouco, né, das questões ambientais, que a gente tem muitas questões ambientais e muitos problemas também, né, ambientais aqui na região dos Campos Gerais, que é uma região que tem uma grande influência do setor agropecuário, da indústria, etc. Também já foi rota dos tropeiros, tem inúmeras características que a gente poderia passar aqui, né, a noite inteira descrevendo. A gente convida, então, o acadêmico Everton para contar um pouco sobre a experiência que ele está tendo de estágio profissional numa empresa de geologia e engenharia. Beleza? Passo a palavra então para o Everton. E só Tranquilo? lembrando que durante a live vocês podem estar escrevendo as perguntas no chat que a gente vai estar selecionando depois para abrir para o debate, beleza? Obrigada, pessoal. É com você, Everton. Beleza? Então, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí na tela para ver. Aí, tá tranquilo então. Joinha, beleza. Queria agradecer à professora Lígia pelo convite. Né? O meu nome é Everton de Oliveira Paliano e eu sou acadêmico do quarto ano do bacharelado em Geografia. Né? Torcendo para que acabe logo essa pandemia para a gente poder voltar para a graduação e, quem sabe, conseguir formar. Né? E eu estou fazendo estágio numa empresa de geologia e engenharia da região. Eu consegui esse estágio no final do ano passado. E o convite da professora foi para que eu passasse um pouquinho dessa experiência que eu estou tendo dentro da BR. É uma experiência, é ainda pouco tempo que eu tenho lá dentro, mas já deu para aprender bastante coisa. E assim, a BR Geologia, ela está no mercado há 13 anos já, certo? E ela é composta por uma equipe multidisciplinar, e ela sofreu algumas baixas ao longo dos anos, mas agora a gente está reestruturando, a empresa está reestruturando a equipe e tentando se fortalecer no mercado de novo. Né? Atualmente tem 2 geógrafos, tem o meu chefe que ele é turismólogo, mas ele é também mestre e doutor em geografia. Aí tem eu do quarto ano de geografia, bacharelado, tem o meu colega Marcos, que ele é marido da Diele, trabalha comigo também, entrou há pouco tempo, geógrafo. Tem um geólogo que trabalha em São Paulo, compõe a equipe lá de São Paulo. Tem o técnico de campo também, que entrou há pouco tempo, e uma geóloga em Curitiba. Então, se for analisando, né, ele é uma equipe multidisciplinar, mas cada um tem o seu cantinho para trabalhar, né? Aqui em Ponta Grossa a gente ainda está pequeno, mas vamos contratar mais pessoas para ampliar o nosso escopo de trabalho. Então, as atividades que eu queria primeiro falar que a BR faz e que eu acabo me envolvendo são planos de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, plano de recuperação de área degradada, licenciamentos ambientais, estudos de impacto de vizinhança, e laudos geológicos e hidrogeológicos, bem como o entendimento de passivos ambientais dos empreendimentos da região aqui de Ponta Grossa e também do restante do Paraná, alguns em Santa Catarina também, alguns postos de combustível, e também em São Paulo, né, em Lençóis Paulistas. Assim, eu, quando entrei na BR Geologia, eu não sabia absolutamente nada, assim, eu só sabia o que eu tinha aprendido durante a graduação, assim, tem sido extremamente gratificante estar lá dentro, porque eu estou vendo, assim, as dificuldades que o meio ambiente sofre, né, os impactos que realmente ocorre uma degradação bastante grande da questão ambiental, uma negligência por parte até mesmo de autoridades públicas, mas eu acredito que a maior parte da negligência e da degradação ocorre por desconhecimento mesmo dos envolvidos, né? E eu entrei para trabalhar diretamente com passivo ambiental de posto de combustível e estudo de impacto de vizinhança. Né? Apesar de eu ajudar nas outras áreas também, até uns 2 meses atrás estava ajudando a fazer um plano de controle ambiental de uma lavra, se não me engano é Litrião Borba. Mas o meu ponto principal lá na BR é trabalhar com passivo ambiental e com o estudo de impacto de vizinhança. Na questão dos passivos ambientais, de postos de combustíveis, o posto é uma atividade degradante ao meio ambiente, porque utiliza um recurso fossilífero, né?
e ele é altamente poluidor por conta do próprio risco da atividade, né? E algumas vezes acaba ocorrendo a poluição do solo, da água, e nesse ponto que a empresa BR ela entra para tentar primeiro identificar aqueles passivos e depois tentar recuperar o ambiente degradado. Deixa eu ver o que mais que tem para falar para vocês aqui. É uma apresentação breve, na verdade, tem pouco tempo de estudo, de estudo não, de estágio. E eu queria falar para vocês assim que a questão ambiental assim ela é muito importante. Eu como geógrafo eu me entendo não somente como eu me entendo principalmente como um defensor do meio ambiente para aprender a necessidade da conservação. Não é simplesmente conservar porque é bonito ou conservar porque precisa conservar. A gente tem essa ideia pontual assim, precisa e acabou. Na verdade a gente depende da qualidade equilibrada do meio ambiente. A Declaração de Estocolmo de 72, se não me engano, ela veio para marcar esse ponto e decretar o dia 5 também, né, como Dia do Meio Ambiente, e para tentar trazer essa consciência para a população. Só que isso acaba esbarrando, né, nos confrontos capitalistas de acumulação. Eu não vou me envolver com isso, mas isso não deixa, assim, o meio ambiente seguro, né? Então, acho que a gente precisa conscientizar a população e defender, né? Que nem eu falei, eu me acho um defensor porque eu entendo e conheço essa importância da necessidade de preservar para as gerações futuras, para nós mesmos, né? E para que a gente tenha sempre a disponibilidade do recurso. O que mais que eu posso falar para vocês sobre a questão do passivo ambiental de posto de combustível? Ele é como eu falei para vocês, ele é uma atividade altamente poluidora. E existem algumas maneiras de você diagnosticar o problema, né? E as principais etapas para análise do meio ambiente, da degradação, eu posso citar que seriam 7, eu tenho até aqui anotado, seriam analisar as fontes de contaminação do local. Então, você vai chegar no posto, para ter o primeiro contato, você vai analisar o que de fato está acontecendo, né, aquela análise primária do cenário, vai tentar identificar as fontes contaminantes do local, as primárias e as secundárias, vai tentar identificar as substâncias químicas de interesse que para a análise ambiental são os hidrocarbonetos derivados do petróleo, né? Então é benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno. Vai identificar os pontos de exposição vulneráveis, e aí entra a questão da caracterização do local para fazer o estudo hidrogeológico. Compõe-se basicamente da identificação da geologia regional, da geologia local também, da geomorfologia, da geotecnia, e da condição hidrológica e hidrográfica do local. Esse é o ponto extremamente importante, porque a questão hídrica ela é muito sensível, ela é muito frágil, né? E você precisa tomar um cuidado bastante grande com isso. Os procedimentos, aí depois disso, a gente vai fazer os caminhos de exposição do local, identificar as vias de ingresso daquele poluente e vai tentar compor o modelo conceitual, que basicamente é a exposição, como é que pode dizer assim, é o cenário em 3D da realidade daquele empreendimento. Esse modelo conceitual você faz ele não somente para posto de combustível, mas qualquer empreendimento poluidor. Eu acho que eu estou um pouco nervoso para falar, eu sou muito tímido, até mesmo para fazer uma live na minha casa, eu sou um pouco tímido para falar, sabe? Estou com as mãos suando aqui. Mas eu acho que eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência que eu estou tendo. Ela é singela, mas ela é muito válida para minha formação profissional, porque eu estou vendo, assim, não pode falar palavrão que está gravando, mas eu estou vendo as cagadas que acontecem no meio ambiente, né? E
E eu vejo a importância da gente lutar para que ele continue saudável e recuperar aquilo que não está saudável, entendeu? Eu acho que era isso, eu não tenho. Quer dizer, eu até vou começar a acabar falando, mas é que eu tô um pouco nervoso mesmo. Falando mais vezes durante a live, mas acho que é isso. Desculpa o nervosismo, tô com a mão suando aqui. Tranquilo, Everton, imagina. Bom, é bem importante, né, para a gente essa questão do meio ambiente, justamente por isso pelo que o Everton acabou de falar. A gente está vendo as atrocidades que o ministro do meio ambiente está fazendo, então a gente acaba falando, né, comemorar o dia do meio ambiente, mas é mais para a gente identificar e perceber que a nossa luta, ela é diária, né, tanto com o meio ambiente, quanto com as questões de educação, né, das universidades, etc. E é muito bom a gente ter um relato, né, uma experiência vinda de um acadêmico que ainda está cursando, que ainda tenta, né, com todas as dificuldades de uma pandemia, tenta se formar, continua estudando, continua, né, batalhando e correndo atrás. É muito gratificante ter experiências como essa. Eu também concordo em gênero, número e grau com os apontamentos, e a gente precisa mesmo continuar. Quer falar mais alguma coisa, então, Everton? Eu acho que, não, por enquanto só isso mesmo, eu tô ainda um pouco nervoso, mas vou passar a palavra. Não, tranquilo. Se eu tiver falar mais alguma coisa, eu peço a palavra e faço a intervenção, se for o caso. Tranquilo. A gente também vai estar disponibilizando, então, daqui a pouco, um debate, né? Então, vocês vão anotando perguntas, se tem alguma dúvida de como é o estágio, como faz para, né, para conseguir um estágio, alguma pergunta, você anota ali, manda no chat, e daí depois a gente abre para o debate, daí o Everton responde, tá bom? Vamos prosseguir, então, com as apresentações. Continuando, então, com os relatos de experiência, etc., que nós temos aqui no curso, vamos apresentar agora o egresso já, né? Então, ele já foi aluno da licenciatura, é o Harrison Forte, ele é soldado do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, e ele também atua com incêndios florestais, incêndios ambientais em tempos de pandemia. Então, vou passar a palavra para o Harrison. Harrison, é com você. Boa noite a todos. Como diz o Everton ali, dá um nervosismo aí, falar com o pessoal. Mas então, o que eu vou trazer para os senhores aí? Hoje eu fiz ali uma seleção bem básico ali, que é trazer quais são as principais causas, né, de incêndios ambientais, como você pode prevenir esse tipo de incêndio ambiental. Outra situação ali ocorrências que eu acabei participando. Depois disso eu trouxe dados estatísticos, né, fazendo comparativos do ano passado com esse ano, e finalizando ali com uma ocorrência que teve no Parque Estadual de Vila Velha, né, que é o nosso ícone aí da região dos Campos Gerais. Eu acredito que traga bastante conhecimento aí para o pessoal que está fazendo geografia. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês aqui o slide. Só me diga se está aparecendo aí. Apareceu, aham. Tá. Eu tenho que fazer aquele bizu lá do visualizar. Vou colocar na tela cheia isso. Uhum. Tranquilinho, tá aparecendo bem. Beleza. Então, aqui. Então, os objetivos ali é compreender, né, as principais causas, conhecer as formas de prevenção, como o projeto Coatí-João, que é um projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, demonstrar aí os dados estatísticos e o exemplo, como eu falei para os senhores ali, do Parque Estadual de Vila Velha, do ano 2015. Então, o que são os principais ocorrências, assim, né, que traz aí? Esses dados aí eu trouxe do nosso IAD, que no Corpo de Bombeiros, todo ano a gente trabalha com o ensino à distância também, para capacitar os militares, e esse ano, novamente, a gente está trabalhando com isso, na parte do IAD de combate a incêndios florestais, e essas causas, elas foram
PEGAS, né, na Organização Mundial das Nações para a Agricultura e Alimentação, conhecido como FAO. É uma forma de padronizar, né, como vou dizer assim, a categoria ali para ver como que você pode combater esses incêndios. Só que para nós aqui na nossa região dos Campos Gerais, né, vamos focar aqui, o principal fator é as queimas que o pessoal faz para limpeza de terreno, terrenos baldios, e a parte de operações florestais, que são nada mais do que queimas controladas, que ocorre dentro do Parque Estadual de Vila Velha, né? Aqui eu trouxe um breve comentário só para o pessoal entender como que a gente atua. No ano passado, na metade do ano ali, teve esse incêndio nas margens da BR-376, região do DR, um incêndio bem cansativo, onde teve apoio da pessoa do CCR Rodonorte. E ali do outro lado, em dezembro de 2018, foi naquela região do Slavieiro, ali no final da Monteiro Lobato, indo para o TFPR, não sei se os senhores conhecem ali. Aquela região ali é bem grande, então foi um trabalho bem árduo também, foi desde as 10 da manhã às 6 da tarde, né? Sem parar, porque se parar você perde o incêndio e não consegue segurar mais. Então, por que eu trouxe isso? Para vocês verem que o incêndio ambiental, muitas vezes ele não tem uma época do ano estipulada. Ele funciona só ali na geada, ou só quando tá frio. Não, ele é toda a época do ano. O principal fator vocês vão ver nos dados estatísticos, né? E como que a gente pode trabalhar para essa prevenção, né? Tem vários, como vou dizer para os senhores, vários tipos, né, de prevenção. Mas o que o Corpo de Bombeiros faz, além de levar para o público, através de redes sociais, através de campanhas, é na parte prática ali, que é o combate, né? A gente trabalha tanto com combate direto, com abafadores, com a própria água, mas também com o próprio fogo, que é uma coisa que para alguns chega a ser bizarro, né? Quando o pessoal aciona a gente chega no local e começa a ter fogo ali, o pessoal vai, mas vier apagar o fogo? Não. É uma técnica utilizada, né? Tem que ter conhecimento, tem que entender do que você está fazendo, e também a região também não pode ter os riscos ali a serem avaliados, né? É um pouco complexo, às vezes, eu chegar a explicar detalhes ali, mas é só para ter uma ideia. Então, temos aí as queimas controladas, queimas de alargamento e a técnica do contrafogo. Aqui as técnicas controladas, né, como eu falei, a principal região do Parque Estadual de Vila Velha. Ali do lado esquerdo, em 2015, foi realizada uma queima controlada junto com o pessoal do parque ali, que é o Instituto Ambiental do Paraná. E é esse ano que eu vou explicar no final lá. E do lado direito ali é uma outra queima controlada feita ano passado, em junho. Foi bem padrão também. As queimas de alargamento, elas nada mais são do que os aceros negros. Como que funciona? Eu não sei se todos têm esse conhecimento, né? Mas dentro de áreas, vamos dizer assim, de preservação, principalmente, temos os aceros, né? Os aceros nada mais ser que estradas, vamos dizer assim, que separa por blocos, né? Para que caso ocorra um incêndio florestal, ambiental, esse incêndio não se propague por toda a área. Então, ali é um exemplo do acero dentro do Parque Estadual de Vila Velha, que fica só as gramíneas, que daí você consegue controlar caso você pegue um incêndio de grande escala, né? E do lado direito ali, o pessoal trabalhando ano passado, realizando o acero negro, que você começa a queimar a partir do acero seco ali, e você cria uma faixa já de queima. Porque quando os arbustos pegam as vassourinhas ali, os arbustos maiores, esse incêndio, as labaredas, elas começam a subir e pode transportar fagulhas e atravessar, vamos dizer assim, a parte do acero, né? Aí a técnica contra fogo, né? Eu acho que essa é a mais perigosa, vamos dizer assim, né? De todas as técnicas. Ela é o contrafogo, né? Ele é dentro da queima controlada, né? Quando você começa a queimar certas partes, você começa a utilizar esse contrafogo. Com o objetivo de extinguir aí o incêndio ambiental. E muitas vezes só com o abafador ali você não dá conta, porque vem uma frente de fogo muito alta, então você começa a queimar do outro lado para que essa frente se encontre, né? O problema é que você tem que analisar muito a topografia do local, questões meteorológicas, questão de temperatura, aí que vem a regra dos 30, né?
Essa regra dos 30 é bem bacana para quem for trabalhar em área de parques, né, no Brasil afora, aí, é legal para levar para a vida. Então, ali vocês viram ali que não pode ter temperatura acima de 30 graus, se tiver temperatura e umidade do ar relativa menos 30%, velocidade do vento também não pode estar superior a 30 km por hora, questão de inclinação do terreno, e o fator principal que nem está acontecendo agora, que é a estiagem, né? Mais de 30 dias de chuva, sem chuva, né? Essa foto aí, vocês podem ver, foi feito um acervo pelo sol do parque. Então, para que não passasse para o lado direito, ali a gente começou a fazer a técnica do contrafogo desse lado ali. Já com o pessoal ali com a bomba costal, para quando ele começa a pegar na gramínea, você consegue controlar. Coati João. O que é esse Coati João, né? É uma das questões de prevenção, né? Que o Corpo de Bombeiros desenvolveu aí no ano de 2018, através do 6º grupamento em São José dos Pinhais, devido à grande incidência de incêndios ambientais no estado do Paraná. Então, foi criado isso daí com a finalidade de estabelecer bases, procedimentos para o emprego tanto dos bombeiros, viaturas, escala de guarnições, né, para atuar diretamente em incêndios florestais, né, porque hoje tem uma equipe de serviço ali, 24 horas, elas podem atender incêndios ambientais, incêndios de residências, veículos, acidentes, enfim, é geral. Aí esse projeto Coati João, ele veio estabelecer isso. Então, você cria uma guarnição específica para isso, né? Então, você está lá do quartel de serviço com a viatura pequena, vamos dizer assim, para atuar diretamente em incêndios ambientais. Claro que se o incêndio vier evoluir, você aciona o caminhão, que é um apoio ali, questão de logística mesmo. Deixa eu ver aqui. Só voltar aqui, pessoal. Espera aí. Só para a questão da prevenção, como o Everton falou ali, a questão da geografia em si, né? O que ela traz para nós aí? Eu acho que um principal fator de prevenção é a educação ambiental, né? O pessoal aqui está fazendo a licenciatura, levar para a sala de aula, levar para os seus alunos essa questão da educação ambiental é importantíssima. Tanto como prevenção de incêndios florestais, que a gente tem ali no nosso material da EAD, lá da Espanha, o quanto do Brasil, ele é o carro-chefe, vamos dizer assim, da prevenção em si. Por quê? Vocês vão ver nos dados estatísticos o porquê disso. A segunda situação é os manejos de materiais combustíveis. Muitas vezes o pessoal quer até fogo, um material que se quer se desfazer, e você explicando isso. E o terceiro é a legislação ambiental propriamente dita, né? E hoje, infelizmente, a população, ela, como vou dizer assim, ela só entende através da punição, né? Através das leis ou multas. Alguns não conseguem absorver realmente a educação ambiental. Em relação aos dados estatísticos, né? Eu trouxe para os senhores aqui do ano de 2019, da área do 2º GB, né? O que é a área do 2º GB? Hoje, o 2º grupamento de bombeiros não atende só a área dos Campos Gerais, que a área dos Campos Gerais compreende cerca de 19 municípios, mas a área do 2º GB compreende 40 municípios. Então, a gente atende desde a área de Jaguaraíva, Telêmaco Borba, ali na região norte, vai descendo, Ponta Grossa, Palmeira, vai chegando na área sul, Irati, São Mateus do Sul, até a União da Vitória. Então, é uma área bem extensa, né? Então, esses dados são de todas essas regiões, dos corpos de bombeiros militares, que além disso tem os corpos de bombeiros comunitários, em algumas cidades pequenas. Então, o que nós podemos analisar ali? Ó? 2019. Em 2019, o principal fator foi no mês de janeiro, que tivemos 58 ocorrências na área do 2º GB. E no mês de abril, 57. Já no ano de 2020, nós tivemos 164 em mês de abril. Aí começa aquela questão do debate o porquê, né? O porquê desse aumento. Vamos para Ponta Grossa, vamos focar melhor aqui na área do local. Porque em 2019, 11 ocorrências em janeiro,
com a mesma quantidade de 2020. Porém, se vocês puderem observar no gráfico, não sei se está correndo legal ali, vocês podem ver que tem uma curva elevadíssima no mês de março, justamente na época que começou a época da pandemia, né? Aí que é o nosso foco de estudo. O pessoal começou, acho que a parte foi dia 23 de março, se não me engano, né? O pessoal começou a ficar em casa. Então, a partir disso, teve um grande aumento desses focos. Cerca de 100 ocorrências a mais comparando com o ano passado, né? Aí a gente fica na dúvida, né? Mas o que pode ter acarretado esse aumento? Não foi só em Ponta Grossa, né? Foi tanto na área do segundo GB, ó, vocês podem observar, que em 2019 teve 48, em março, em 2020, 203, um aumento extremamente significativo, né? O que pode ter acarretado isso, né? Será que foi a situação cultural, né, da população? Será que foi a estiagem, né? Assim, vai depender de uma discussão do pessoal mais especialista da área, aí, na parte de geografia, na parte natural, né? E também do pessoal da geografia humana, ali, da parte de geografia cultural propriamente dita. Do meu ponto de vista, eu acredito que tenha sido uma soma das duas situações. Porque a população em si, ela não tem acesso, muitas vezes, a algumas informações. Ela não tem acesso um material de qualidade, vamos dizer assim. Legislação propriamente dita, ninguém chega e fala, não queime assim, porque dá problema. Eu já fui em ocorrências de incêndio ambiental, que você chega, e o senhorzinho tá lá, e dele, eu fiz por mal, quis aqui limpar o terreno, que era uma técnica que eu utilizava lá no interior, para fazer plantio e tudo mais. Então, não é culpa, vamos dizer assim, diretamente dele, né? Mas é falta de acesso mesmo à informação. E também, logicamente, a estiagem, né, que trouxe tudo isso. Só que, além desse senhorzinho que está lá, que é sem conhecimento, tem aquele cidadão que acaba tendo fogo por preguiça de carpir o quintal, resumindo. Então, ele está lá na época de pandemia, ele teve que ficar em casa, ele começa a ficar um dia em casa, 2 dias, chega uma hora que ele não tem o que fazer, ele fica ocioso, eu vou atear fogo nesse esquema aqui. E começa, né? Aí começou a disparar o incêndio ambiental, e daí ele não... Harrison, cortou teu áudio? Porque já teve estiagem em outras épocas, em outros anos, que os números não foram tão altos quanto esse ano, né? Aí, falando da questão do incêndio ambiental em 2015, foi aí as fotos, vocês estão vendo bem claras aí, foi um incêndio bem complicado, porque começou com um incêndio controlado, né? Aí que está o perigo, feito incêndio controlado, porém, o vento ele mudou repentinamente, acabou passando de um setor para o outro e perdeu seu controle. E não teve o que fazer. A gente tentou combater ali no começo, não conseguiu segurar. Esse incêndio aí durou, se eu não me engano, acho que 30 horas, eu até marquei no outro slide ali. A gente começou combatendo ele ali embaixo, onde foi começada essa queima controlada. Foi levado a equipe até a região da Fortaleza. Vocês chegam lá, não sei se quem conhece a região de Vila Velha vai saber o que eu estou falando. Região da Fortaleza, a gente começou a pé combatendo e a gente saiu lá no Buraco do Padre. Então, teve ali uma queima de cerca de 250 hectares. Só lembrando aí, pessoal que não lembra quanto que vale hectare, 10 mil metros quadrados, cerca de um campo de futebol, vamos dizer assim. Então, são 250 campos de futebol que queimou. Metade disso dentro da área de preservação e a outra parte foi na área das fazendas, né? Foi ali empregado 27 bombeiros, com mais o pessoal do parque, mais os policiais ambientais da região, que também são bem poucos, né? No fundo dessa foto, vocês conseguem visualizar ali é um termo um pouco mais técnico que eu não vou saber explicar, né? Talvez a professora Lígia, a professora Karen possa trazer essa informação. Devido aos gases, né? Sobe o ar quente, se não me engano, começa a fazer uns redemoinhos
Chega a ser bonito, mas muito perigoso, porque o ar é muito quente, então é fácil de se queimar, né? E, para finalizar ali a região do Vila Velha, no ano passado, em janeiro, eu participei dessa daí também. Estão analisando no fundo lá uma aeronave da Polícia Militar, Batalhão de Operações Aéreas, trazendo água para tentar combater em regiões de difícil acesso. A gente onde a gente estava ali era um banhado, sabe? Então era um lugar bem complicado de combater, mas graças a Deus também deu tudo certo, não queimou muito ali, queimou pouco. Eu acho que é isso. Não sei se trouxe tudo que o pessoal precisava. Ah, lembrei de um outro esquema, a parte de manejo, o pessoal que trabalhar, fazer um estágio. Eu tive a oportunidade no ano de 2010 de fazer estágio no Parque Estadual da Vila Velha como monitor de trilhas, né? Então, quando você começa a trabalhar estágio como você começa a se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, e você começa a ver, e é na prática que você acaba aprendendo realmente, né? Então, tinha uns açudes, né, que são os laguinhos que ficam no meio ali, e você ficava entendendo, por que será que tem esse laguinho? Hoje eu entendo que é por causa da umidade relativa do ar, que ajuda a prevenir diretamente o incêndio ambiental, né? Deixa a umidade relativa do ar um pouco mais elevada, querendo ou não, faz um plano de manejo, obviamente, e coloca em pontos estratégicos. Eu acho que é isso, pessoal. Agradeço aí a oportunidade. Qualquer dúvida, se eu não conseguir responder agora, eu posso responder por e-mail também. Obrigado. Obrigada, Harrison. É muito importante, né, então, tudo que está sendo agregado para nós aqui nessa live. É uma coisa que eu vi em comum e provavelmente também vai haver também nos outros comentários, nas outras apresentações, é que todos nós temos que ter, né, em cada campo profissional, em cada tipo de experiência que cada um tem, é o olhar geográfico, né? É o quanto a gente consegue ali associar diversos elementos da climatologia, da geologia, da topografia, da cartografia, e está sempre pensando na geografia como um todo, é bem importante. Então, para dar continuidade, né, às nossas discussões e apresentações, eu convido agora a Camila Blum Correia. Ela vai contar um pouco da experiência dela sobre a fiscalização, ela é fiscal de meio ambiente, e ela trabalha com fiscalização ambiental no município de Jaguariaíva, aqui no Paraná mesmo. Então, Camila, por gentileza, com você. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à professora Lígia, que me deu essa oportunidade de estar participando aqui com vocês, e agradeço também a cada um de vocês que está aqui conosco. Então, como ela falou, eu sou Camila, eu fui aluna da licenciatura aí da UEPG, e também trabalhei no LAGEF, que é o Laboratório de Geografia Física, junto com a professora Lígia. E hoje eu tenho a oportunidade de agradecer a ela todo o conhecimento que foi trabalhado na época da graduação, porque graças a ele eu iniciei a minha paixão pelo lado da geografia física e consigo aplicar aquilo que eu aprendi dentro do laboratório do LAGEF. Então, hoje no meu trabalho, eu consigo aplicar aquilo que era falado dentro do laboratório, dentro da sala de aula, e isso eu carrego comigo para a vida, né? Então, eu sou funcionária pública, trabalho na Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Jaguariaíva, e eu vou mostrar aqui para vocês o meu trabalho. Eu só preciso que vocês confirmem se vocês estão vendo bem a apresentação. Não está aparecendo ainda. Não apareceu nada. Não? Só um instante, então. Agora apareceu. Bem certinho. Apareceu? Apareceu, aham. Ah, tá. Então, se tiver algum problema, vocês me avisem, fazendo favor. Pode deixar. Então, faz 5 anos que eu trabalho com fiscalização ambiental no município e eu achei muito válido fazer uma pequena introdução de como eu cheguei nessa possibilidade de trabalhar com fiscalização dentro do município. Então, eu vou partir aqui primeiro da legislação, porque dentro do meu dia a dia eu tenho 2 disciplinas que são as disciplinas chaves que eu trabalho, que é a geografia
e o direito ambiental. Então, dentro da Constituição Federal, no seu artigo 225, ele vai aí designar, né, que todos têm direito ao meio ambiente e vai dar também poder a quem deve preservá-lo, né? Então, todos temos que preservar o federal, o estadual, o municipal e também a comunidade. Diante disso, nós temos a Lei Complementar número 140 de 2011, onde ela dá poder aos municípios para começar a trabalhar as questões ambientais. Então, aquilo que era de exclusividade do Estado, o município também pode agora, a partir dessa lei complementar, trabalhar com quesitos ambientais, desde que esteja compactuando com a resolução SEMA número 88 de 2013, que ela dá as designações necessárias para o município atender essas necessidades, né? Então, aqui ao todo, no Paraná, pelo que eu consegui pesquisar, são 19 municípios emancipados para trabalhar a questão ambiental. Então, aqui eu vou falar especificamente do município de Jaguariaíva, que ele abraçou esse desmembramento no ano de 2014, e eu consegui assumir meu cargo no ano de 2015. Então, a partir de 2015, a fiscalização ambiental e a questão de licenciamento ambiental vai funcionar da seguinte forma. Então, os empreendedores podem recorrer à Secretaria Municipal da cidade ou podem recorrer ao Instituto Ambiental do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Aí a questão de fiscalização ambiental, ele vai ocorrer de 3 formas. Vai ocorrer pelo município, vai ocorrer pelo Estado e também através do batalhão da Força Verde, que atua junto conosco, né? Então, dependendo da situação, cada órgão vai interagir nessa questão ambiental. Para falar um pouco do meu trabalho, são dois campos que eu atuo principalmente, que é a fiscalização ambiental e a educação ambiental. Então, o que corresponde à minha fiscalização ambiental? O que eu faço no meu dia a dia? Então, basicamente, eu recebo um processo, esse processo, ele pode vir tanto da promotoria, do promotor, tanto do juiz, do delegado, ou até mesmo através de uma denúncia feita por algum munícipe. Então, dependendo do documento que eu receber, eu vou ter um caso para ser avaliado. Então, ao avaliar esse caso, eu vou a campo. No campo, aí eu vou conseguir entender melhor a situação, e depois eu retorno para o escritório, gero um relatório, repasso aos meus supervisores, que vão dar retorno a essa documentação para um juiz, para o promotor, para o delegado, ou seja, quem nos recorreu. Então, aqui eu vou colocar uma foto, só para vocês entenderem um pouco sobre o que é o meu trabalho, né? Então, dentro do nosso município, o agrave de questões ambientais, os casos mais recorrentes que eu recebo é por questão de produção de carvão. Então, nós temos muita produção de carvão e muitas delas são irregulares, né? O pessoal não acaba gerando licenciamento ambiental e tem toda essa questão de madeira que é queimada, se é uma madeira legal, uma madeira ilegal, se as condições do terreno onde esse forno de carvão é construído, a localidade, se é perto de casa, se é perto de escola, se ele está gerando algum impacto devido à produção de fumaça. Então, aqui dentro do município, nós temos muito problema com o carvão. E, como eu falei para vocês, a questão de fiscalização ambiental, ela não só vale para o empreendimento quando ele está funcionando, mas após o julgamento, seja por um auto de infração gerado por um fiscal, ou seja por um decreto do juiz, essa pessoa ela tem que fazer um termo de ajuste de conduta, ou seja, ela tem que reparar o dano que ela causou no meio ambiente. E muitas vezes essa reparação do dano, ela é decretada pelo promotor ou pelo juiz, e as pessoas acabam tendo que desfazer o seu negócio. Então, aqui eu coloco um exemplo para vocês do que era um forno de carvão, e com o decreto, a penalização perante a lei dessas questões ambientais, o vereador teve que destruir o forno de carvão. E ele só vai poder trabalhar novamente quando ele regularizar a situação dele. Aqui também eu coloco para vocês uma representação das imagens de campo, né, onde que eu tenho que percorrer. Ali vocês podem ver a vegetação bem alta, eu tenho que adentrar nessas vegetações para ver a recuperação da área degradada. Aqui nesse caso que eu estou exibindo para vocês, o senhor tinha que replantar 20 pés de araucárias, porque ele havia cortado algumas árvores, e foi o julgamento dele que, para recuperar a área, ele teria que plantar esses 20 pinheiros novamente.
Aqui também foi uma casa que eu tive que participar no ano passado, que foi uma área de desmatamento de mata ciliar. Então, essa área de desmatamento acabou gerando um auto de infração ambiental. Aqui também é renovação da licença ambiental do empreendimento de granja suína, aqui acompanhado junto com o fiscal do IAP, né, do Instituto Ambiental do Paraná, uma ação em conjunto para averiguar se essa granja suína estava ocorrendo conforme as designações da licença ambiental. Aqui também, nossa secretaria, ela não é a responsável pela reciclagem, pela coleta de lixo da cidade, mas nós somos uma secretaria de apoio, que também, sempre que necessário, estamos lá para apoiar as pessoas que trabalham na questão da reciclagem. Também ocorre no meu dia a dia, aqui mais voltado para a área urbana, como vocês podem perceber, as questões de problemáticas na questão ambiental urbana. Então, no nosso município aqui, nós temos muito despejo irregular de resíduos sólidos em área aberta e também a queima desse material. É uma das situações mais recorrentes aqui dentro do município. E, paralelo a isso, também tenho que trabalhar, quando solicitado, na atuação de empreendimentos, né, que os empreendimentos poluidores, e aqui, como exemplo, eu coloquei uma oficina mecânica. A questão de arborização urbana também nós cuidamos, averiguar como está a situação das árvores, solicitação de corte dessas árvores urbanas, né. Nós temos aqui o plano de arborização, então as árvores da rua, elas são catalogadas, e aí, mediante solicitação do morador, ele confirma como está a situação da árvore, eu vou averiguar, e nós fazemos o julgamento se é necessário cortar essa árvore. Então, esses são os principais quesitos, assim, de fiscalização ambiental que eu trabalho aqui dentro do município. E agora também vou falar um pouco para vocês do outro lado, que não basta apenas você punir as pessoas com multa, se elas não têm a consciência ambiental. Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu realizei na educação ambiental. Essa educação ambiental, ela vai ser trabalhada em diversas faixas etárias, uma forma informal, né? É uma educação ambiental não formal. Aí eu lembro das aulas do professor Isonel, quando ele falava de educação ambiental para nós. Então, aqui um exemplo com crianças do projeto Curumim, aqui com pequenos agricultores, onde nós trabalhamos a questão de bacia hidrográfica, e foi muito produtivo, porque eram pessoas até de 70, 80 anos ali participando de uma construção de bacia hidrográfica, e foi uma aula para eles, assim, sensacional. Aqui também a questão de trabalhadores da coleta seletiva, levar educação ambiental para esses trabalhadores. O que foi muito válido na minha experiência trabalhar com eles foi a questão de que muitos ali, eles não sabiam quesitos básicos do material que eles trabalham com dia a dia. Eu levei para eles uma apresentação muito simples, uma fala muito simples, perguntando para eles se eles sabiam quanto tempo demorava para se decompor o lixo que eles trabalhavam durante o dia todo de trabalho. E eles acabaram me respondendo que eles não tinham nem noção de quanto tempo aquele lixo demoraria para se decompor na natureza. E isso até ficou um pouco de impacto em mim, por essa consciência, né, e porque muitas vezes a gente pensa que pela pessoa estar trabalhando ali o tempo todo com aquele material, ela tem consciência ambiental sobre aquilo, e às vezes a gente pensa de forma equivocada, né, então é muito importante a gente trabalhar, mesmo que de pequenas formas, pequenos assuntos, com essas pessoas, e também agregar e afirmar a importância do trabalho deles para a sociedade, né, que sem essas pessoas, eu diria que a cidade se tornaria um caos, era lixo para tudo quanto é lado. Aqui também, levando um pouco mais da experiência acadêmica que eu tive, nós tínhamos aqui no curso, em Jaguariúna, um curso chamado Monitoria Turística, tive a oportunidade de dar uma aula com eles em uma disciplina e levá-los para conhecer o município de Ponta Grossa, aqui em regiões onde eu trabalhei, também que é no Parque Estadual de Vila Velha, e no laboratório, conhecer os laboratórios da UEPG e também ali a parte da geoeducação, né, com o professor Licardo. Aqui também a comunidade que eu fui trabalhar a questão da água, questão dos córregos do município, é uma comunidade carente até de certa forma, e aqui mais uma vez a questão de educação ambiental
nós pensamos que devemos trabalhar de forma lúdica apenas com crianças, e aí que nós nos enganamos, porque metade do público que eu estava trabalhando ali era analfabeto ou semi-analfabeto. Então, acabei levando uma apresentação de slides e vi que no meio da minha apresentação eu teria que trabalhar de forma lúdica, fazer as pessoas pensarem um pouco mais no visual, né, contato visual com as pessoas. Então, é sempre um desafio a gente trabalhar nessa questão de educação ambiental com diversos públicos. Aqui também a professora Lígia já deu a introdução falando do Rio Capivari, fica aí a minha contribuição do trabalho, né, um trabalho de ação conjunta das nossas secretarias do município para tentar fazer a limpeza do rio. Nesse dia, nós tiramos 3 caminhões carregados de lixo. Aí, como vocês podem perceber, a situação que estava de tanto pneu que o pessoal havia jogado. E antes de encerrar a minha apresentação, assim que de forma breve eu quis contar um pouco do relato da minha experiência do trabalho. É assim que cada um de vocês está estudando, muitos já são formados, que nós, geógrafos, temos total confiança e competência para exercer a nossa função, a nossa palavra no poder público, né? Seja ele no plano diretor, seja ele nas ações que o município toma para melhorar a qualidade de vida. Então, essa abertura do campo da fiscalização ambiental, essa abertura dessa Constituição, ela nos deu a oportunidade de trabalhar principalmente nessa questão ambiental. Então, quando você tem a licença ambiental, você abre um campo, uma possibilidade de voz ao geógrafo nas decisões do município e nas decisões ambientais. Então, fica aí para vocês não desistirem, para que eu vejo o pessoal comentando aí que a situação ambiental no país não está fácil, realmente nunca foi, mas que nós estamos aqui para trabalhar cada dia em prol de melhorar a vida de cada um, né, ou de todos nós na coletividade. Então, muita força para todo mundo. Fica aí a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou disposta a responder. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Muito importante essa contribuição. É mais um exemplo, né, que nós temos aí de um campo de atuação do geógrafo, da geógrafa, e incentivador também, né, bem incentivador mostrar